Bom dia a todos, que a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Atacando a Ira. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler os versículos 26 e 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós sabemos que o mundo é um lugar cheio de ira. Ira no trânsito, no estacionamento, no corredor, no shopping, nas filas, etc. O que faz a ira ser tão difícil de entender e tão perigosa é que ela se inflama de repente, com muito poder e de forma irracional. Ela não pensa no futuro nem na segurança pessoal. E precisamos lutar contra o que chamamos de pavio curto. Mas é possível usar a ira de forma positiva? A Bíblia não oferece nenhuma opção para ninguém agir com ira. Há muitas condenações bíblicas da ira. Por exemplo, Gálatas 5:20 menciona manifestações de ira como obra da carne. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 20, acrescenta: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Salmo 37, versículo 8 orienta: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Nós sabemos que Jesus expressou a ira em mais de uma ocasião. A mais famosa foi o encontro dos cambistas no templo. Jesus foi ao templo de Deus e encontrou um próspero negócio que lá estava funcionando. A venda de ovelhas e bois, o câmbio de moedas e o surgimento de fortunas. Jesus fez um chicote de cordas e começou a expulsar os fornecedores do comércio do sacrifício. Não bastando isso, virou as mesas e jogou todo o dinheiro no chão. Você pode conferir essa passagem no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 14 e 15. Os cambistas estavam praticando uma espécie de extorsão religiosa. O templo era o único lugar onde as pessoas podiam ir e adorar a Deus, tanto nos dias mais santos como nos dias comuns. E elas deviam levar sacrifícios. Traziam o melhor dos seus rebanhos, suas ovelhas mais puras, que eram rejeitadas pela inspeção dos sacerdotes. É óbvio que os sacerdotes tinham um acordo com os homens das mesas de câmbio, que por acaso tinham animais aceitáveis, como garantia de passar pela inspeção. Os preços eram como os dos cambistas que hoje agem nos estádios de futebol e etc. Astronômicos por falta de concorrência e controle. Desse modo, as pessoas vinham adorar a Deus e eram trapaceadas institucionalmente. Mas havia mais motivo para aumentar a ira de Jesus. Os mercadores haviam estabelecido um mercado no átrio dos gentios. Esse átrio era o pátio externo do templo, o único lugar disponível para os não-judeus adorarem a Deus. Os mercadores fizeram pouco caso disso. Encheram o átrio de bagagem e suprimentos para o seu negócio. Os gentios não tinham outro lugar para ir. Jesus, sabendo que viera buscar e salvar os perdidos, os gentios inclusive, não poderia aceitar uma coisa dessas de forma alguma. Mas o que chamou a atenção na ira de Jesus? O objeto da ira. Jesus não estava irado por causa de injustiças contra ele. A sua ira era justa, voltada
para a injustiça contra as pessoas e contra Deus. Não era por ele mesmo, mas por Deus. Muitas vezes temos raiva por questões nossas e pouquíssima pela de Deus. A ira justa nunca se preocupa com nós mesmos, é sempre a renúncia do ego. Jesus teve uma reação calculada à injustiça que viu. Não foi um acesso de cólera incontrolável, mas uma ação redentora. Há um outro exemplo esclarecedor da ira de Jesus. Um dia, um homem com a mão atrofiada foi trazido até ele. Imediatamente, Jesus foi tomado de compaixão e curou o homem na hora. Mas isso gerou controvérsia, porque era sábado, e isso seria violação dos mandamentos. Marcos 3, versículo 5, conta que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Estava frustrado porque as pessoas não entendiam do que tratavam as leis dos hebreus. Não entendiam a compaixão nem o amor redentor, que era muito mais importante que as letras da lei hebraica. Não compreendiam quem Jesus era. Por isso, ele se irou. Ira justa. Mas a ira errada é abominação. Precisamos renunciar à ira pecaminosa. Então chegamos ao outro lado da ira. O tipo a que Paulo se refere em Efésios 4, e mais especificamente no versículo 31. Esse é o tipo de ira que não podemos ter: amargura, ressentimento, raiva, blasfêmia, língua venenosa. A ira é nociva. Ela se transforma num veneno que acaba matando o espírito. Hebreus 12, 15 nos adverte para sermos jardineiros cuidadosos. Não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar e causar problema, poluindo o jardim dos relacionamentos. O principal processo na fabricação da ira é o ensaio. Passamos e repassamos o que alguém disse. Começamos a achar novos significados naquilo que ouvimos. Aumentamos algo que nem nos incomodou tanto na hora, mas alimentamos o fogo até que as chamas fiquem altas. O ensaio da ira é perigoso. Não deixe que a ira seja promotora da ira, ou seja, Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Não deixe nenhum comentário infame sair da sua boca. Em vez de ofender as pessoas, podemos gastar o mesmo tempo edificando-as, usando a língua como um manancial de graça. E essa é uma das marcas do cristão. Precisamos ter em mente que a convivência é contagiosa. Se você anda na companhia de pessoas sarcásticas, mais cedo ou mais tarde, essa característica irá te contaminar. É o que Provérbios 22, versículos 24 e 25 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Também nós vemos em Provérbios 19, versículo 11, que diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira pecaminosa não é repreender, mas ser condescendente com ataques de raiva. Se alguém lhe fizer mal de alguma maneira, veja o que acontece quando você paga o mal com o bem. A vergonha da pessoa se torna visível. Não participamos da ira mundana, mas venhamos a demonstrar muita gentileza, ternura e o perdão. Dessa forma, toda a ira vai ser dissolvida pelo poder da graça divina. Graça não é um comportamento natural, é sobrenatural. Ser capaz de se resignar a todo mal e a toda perseguição que o mundo pratica e reagir com dose dupla de amor e compaixão
é evidência clara de Deus. A ira pode receber um ponto final. Fazemos isso quando a invertemos e entregamos a Deus. O Senhor Jesus, quando foi colocado na cruz, anulou o mal. Ele o tomou todo no seu corpo dolorido, e fez uma oração de perdão, dizendo: eles não sabem o que fazem. E não é isso que acontece na maioria das vezes em relação àqueles que nos fazem mal? As pessoas não sabem o que fazem. Quando Jesus escolheu esta reação, o maior milagre do mundo aconteceu. O pecado não foi ignorado, foi cortado. A morte foi destruída. Foi quebrada a longa corrente do mal, desde a criação. E mais, estabeleceu-se um novo padrão. Nós, você e eu, devemos viver por esse padrão. Bem por mal, bênção por maldição, compaixão por agressão. No dia em que agimos assim, começarão os milagres. Ficaremos livres da prisão que nos impusemos e garantiremos a liberdade de viver em paz e com alegria. E eu te pergunto, e você vai refletir nesse dia de hoje: você está irado? Então, entregue a sua ira a Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nenhuma ira nos domine, mas que nós possamos ter paciência, sabedoria e venhamos ignorar as ofensas que eventualmente viermos receber, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nesse dia de hoje aqui diante de Ti, pedindo, Pai, que nada, absolutamente nada de sentimento negativo, especialmente a ira, venha dominar a nossa mente e dominar o nosso coração. Porque nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós permitimos que esse tipo de sentimento ele fique no nosso coração e venha se extravasar. Mas nós, neste momento aqui, nós entregamos a Ti a nossa vida e procuramos, a partir de agora, mais e mais, demonstrar amor, carinho, compaixão em relação a todos aqueles que nos ofendem, nos desejam mal, nos prejudicam e nos perseguem. Porque a Tua palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E é isso que nós fazemos agora. Nós limpamos o nosso coração de qualquer tipo de manifestação de ira e colocamos no nosso coração o amor ágape, o amor que faz com que nenhuma ofensa, que nenhuma coisa que queiram contra nós possa nos alcançar, mas nós abençoamos nesse dia de hoje os nossos adversários, os nossos inimigos e aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos fizeram mal. E nós agradecemos ao Senhor, porque nesse dia de hoje o Senhor está mudando e transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e nós damos glória ao Teu santo nome, Senhor, porque cremos no Deus, que é o Deus do milagre, é o Deus de amor, é o Deus fiel. Por isso, agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado aqui no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. E também, se você quiser falar conosco através do WhatsApp, enviando mensagem ou dando testemunho, você poderá fazê-lo através do seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. E desde já
aqui, Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Agradece a você que tem estado conosco. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.